Já parou para pensar se a nossa biologia, sabe? Aquilo que a gente acha que está ali gravado em pedra pelos genes, pudesse ser diferente? E se tivesse um jeito da gente influenciar ativamente a nossa saúde? Destravar uns potenciais que a gente nem sabe que tem? Só mudando o jeito como a gente vê o mundo. É sobre isso a nossa conversa hoje. Vamos mergulhar nos achados assim que realmente viram o jogo, com foco especial no trabalho do Bruce Lipton, um biólogo celular. Ele traz uma conexão muito fascinante entre mente, corpo e ambiente, né? E sugere que as nossas crenças são ferramentas, poderosíssimas. A base para essa exploração vem de pesquisas sobre o que chamam de biologia da crença e também a epigenética. A nossa ideia aqui é entender como esse conhecimento pode colocar a gente no comando da nossa própria vida, sabe? E olha, essa conversa é muito importante hoje em dia, né? A gente vive assim, cercado de informação sobre saúde e bem-estar, mas muitas vezes falta entender a base, o mecanismo por trás de tudo isso. Compreender como o nosso corpo funciona e, principalmente, como nossa mente entra nessa equação toda é a chave para quem busca não só saúde, mas autoconhecimento, uma vida com mais propósito, talvez. O objetivo aqui é meio que desvendar essa comunicação silenciosa. Como o mundo lá fora, que a nossa mente interpreta, conversa com os trilhões de células que formam o nosso corpo. E o mais importante, como entender essa conversa permite que a gente ajuste a sintonia, sabe? Influenciando a nossa própria biologia. É sobre perceber que talvez a gente tenha mais controle do que imagina. Interessante isso, ajustar a sintonia. Para a gente começar a entender como isso seria possível, talvez a gente precise olhar para a natureza mais, fundamental da realidade. A física quântica traz umas ideias que desafiam o senso comum, né? Aquela coisa de que nada é realmente sólido como parece. Exatamente. Lipton usa uma imagem que eu acho muito boa para isso. Ele diz que um átomo não é uma bolinha de gude, sabe? Sólida, parada. Uhum. É mais parecido com um redemoinho, minúsculo, um vórtice de energia. O que a gente percebe como matéria física, nosso corpo, a cadeira, tudo é, na verdade, energia vibrando. Isso mesmo. O universo seria um campo de energia. Isso muda tudo, né? Porque se tudo é energia... Aí é que tá. Se a base de tudo é energia e vibração, então cada coisa, cada pessoa emite um padrão energético único. Uma espécie de assinatura vibracional. Pensa nisso como a qualidade da energia que a gente emana, que reflete nosso estado interno. Não somos só corpos físicos, né? Somos campos de energia interagindo o tempo todo. Campos de energia. E aqui vem a ponte crucial. Nossos pensamentos. Eles não são eventos isolados na cabeça. Pensamentos são impulsos de energia e informação. A qualidade dos nossos pensamentos, se são de medo, amor, estresse e calma, gera padrões energéticos específicos que se irradiam pelo corpo. A mente, através do pensamento, está constantemente conversando energeticamente com a matéria do nosso corpo. Uau! Aquela separação mente-corpo começa a parecer meio artificial, né? Totalmente. Pensar que um pensamento tem uma assinatura energética que afeta o corpo, isso já dá o que pensar. E essa ideia de que a percepção importa leva a gente direto pro coração da célula, onde outro conceito fundamental da biologia foi, questionado. Sim. Por muito tempo, a gente aprendeu que o DNA lá no núcleo era o chefão, o centro de comando absoluto da célula. O dogma central, né? Era o que se pensava. Mas o trabalho do Lipton sugere algo diferente. Ele compara o DNA a uma biblioteca enorme, cheia de projetos, manuais, os blueprints, como ele chama, guardados lá dentro do núcleo. São os potenciais, as possibilidades que a célula tem. Mas assim, como um livro na prateleira, o DNA não decide sozinho quando vai ser lido ou qual parte vai ser usada. Ele tem a informação, mas quem dá ordem para usar essa informação? Essa é a pergunta que o Lipton foi atrás. E a resposta que ele encontrou é surpreendente e, ao mesmo tempo, muito elegante. O verdadeiro cérebro da célula, o centro que processa informações e decide o que fazer, não seria um núcleo com o DNA.
Seria a membrana celular. A membrana, a pele da célula. Exatamente. A película externa que envolve a célula. Essa membrana não é só uma parede, não. Ela é uma interface inteligente, dinâmica. Imagina essa membrana coberta por milhares de antenas minúsculas. São proteínas receptoras. Essas antenas estão o tempo todo escaneando o ambiente do lado de fora da célula. Escaneando o quê? Sinais químicos, energéticos, informações sobre o que está acontecendo ali fora. Elas são como os sentidos da célula, sabe? É a membrana, com base nesses sinais que ela recebe do ambiente, que interpreta o que está rolando e manda sinais para dentro da célula, dizendo como ela deve responder. Inclusive, é a membrana que sinaliza lá para o núcleo quais genes, quais daqueles manuais no DNA precisam ser ativados ou desativados para a célula se adaptar à situação percebida. Então o núcleo não é bem o chefe. Ele funciona mais como um repositório, um banco de dados genéticos. Guarda as opções. Mas é a percepção do ambiente pela membrana que define a ação. O controle está na percepção. Isso é. Nossa, é revolucionário. Muda completamente a ideia de que a gente é refém dos nossos genes. E conecta direto com um campo científico que explodiu em importância recentemente, a epigenética. Exato, a epigenética. O prefixo epi significa acima de, né? Então, epigenética é o estudo dos fatores que estão acima dos genes e que controlam como eles se expressam. São tipo interruptores. Interruptores, perfeito. Que ligam e desligam os genes sem mudar o código genético em si. A gente pode pensar assim, talvez. A célula é como um ator super versátil. O DNA é o conjunto de todos os roteiros que esse ator pode interpretar. Boa analogia. E a epigenética, que é influenciada pelo ambiente percebido pela membrana, é o diretor que fala: ok, ator, agora você vai interpretar este papel aqui, usa este roteiro. O destino da célula não está fixo. Ele é dirigido pelo contexto, pela percepção do ambiente. E o Lipton não ficou só na teoria, né? Ele demonstrou isso de forma muito visual em laboratório, num experimento que ficou clássico. Aquele das células tronco. Esse mesmo. Ele pegou células tronco, que são aquelas células coringa, sabe? Capazes de virar diferentes tipos de tecido. E o detalhe importante, todas eram geneticamente idênticas. Tinham exatamente os mesmos roteiros de DNA. Aí ele colocou essas células idênticas em 3 ambientes diferentes. 3 meios de cultura, com composições químicas um pouquinho diferentes. E o que aconteceu? O resultado foi impressionante e inequívoco. No ambiente 1, as células viraram tecido ósseo. No ambiente 2, essas mesmíssimas células viraram músculo. E no ambiente 3, se transformaram em células de gordura. Uau! Mesmo DNA, 3 destinos totalmente diferentes. Exatamente. 3 destinos completamente diferentes a partir do mesmo ponto de partida genético. A conclusão foi clara. Não foi o DNA que decidiu o destino, foi o ambiente. O meio de cultura em cada placa mandou sinais diferentes que foram lidos pela membrana das células e esses sinais ativaram programas genéticos distintos. A genética deu o potencial, mas foi a percepção do ambiente que comandou a expressão. Isso prova que o contexto é crucial. O ambiente manda. Certo, no laboratório isso é fascinante, muito visual. Mas como essa dinâmica funciona na gente? Em organismos complexos com trilhões de células. Qual seria o ambiente e o meio de cultura para células do nosso corpo? Basicamente, é o nosso sangue. O fluido que banha e nutre cada uma delas. Ah, claro. O sangue. E aí vem a pergunta central, né? O que define a composição química do nosso sangue? O ambiente interno onde nossas células vivem. E a resposta conecta tudo que a gente falou. Que seria? Em grande parte, a nossa mente. Nossos pensamentos, nossas emoções, o estresse crônico, nossas crenças mais profundas. Tudo isso dispara cascatas de hormônios, neurotransmissores, outras moléculas que alteram a química do sangue, a cada momento. Então, a mente altera o sangue. Exato. É como se a nossa mente fosse o químico que ajusta o meio de cultura das nossas células.
constantemente. Isso é muito poderoso. E para entender a profundidade dessa influência mental, a gente precisa olhar para como a mente opera. Temos a mente consciente, essa parte que está atenta agora, que raciocina, planeja, tem desejos. Ah, que tá ouvindo a gente agora. Isso, mas a maior parte do tempo, quem está no comando mesmo é a mente subconsciente. O subconsciente. O subconsciente é o reino dos hábitos, das reações automáticas, dos programas que a gente aprendeu e que rodam sem a gente precisar pensar. E a estimativa do Lipton e de outros pesquisadores é impactante. Cerca de 95% do nosso comportamento e das nossas respostas biológicas diárias são governadas por esses programas subconscientes. 95%. É altíssimo. A gente vive a maior parte do tempo no piloto automático. Caramba, 95% é quase tudo. Se a gente está no piloto automático a maior parte do tempo seguindo esses programas, quando e como esses programas foram parar lá? A infância deve ser chave nisso, né? Fundamental. Principalmente do 0 aos 7 anos de idade. Por que essa fase? Porque nessa fase, o cérebro infantil opera predominantemente em ondas θ. É um estado de frequência cerebral mais lenta, parecido com um transe leve ou hipnose. É um estado de altíssima sugestionabilidade. Tipo um gravador ligado. Exatamente como um gravador. Nesse estado θ, a criança absorve informações do ambiente, palavras, comportamentos, atitudes dos pais, da cultura, direto para o subconsciente, sem o filtro crítico da mente consciente, que ainda não está totalmente desenvolvido. Então ela não questiona. Não, é como fazer um download direto. Crenças sobre si mesmo, sobre saúde, sobre o que é possível ou impossível, sobre dinheiro, relacionamentos. Muitas das nossas crenças fundamentais, especialmente as limitantes, são gravadas nesse período. E muitas vezes a gente nem tem consciência disso na vida adulta. Entendi. A gente carrega essa programação sem saber. E agora a gente pode fechar o ciclo. Essas crenças gravadas lá no subconsciente, que são basicamente pensamentos e percepções repetidos até virarem automáticos, não são só ideias abstratas flutuando por aí. Elas têm efeito físico. Elas se manifestam como padrões energéticos e químicos no corpo. O mecanismo funciona assim. A crença subconsciente dispara pensamentos e emoções, muitas vezes sem a gente perceber. Isso altera a química do nosso sangue, o nosso ambiente celular interno. O sangue modificado leva sinais específicos para as membranas das células. As membranas leem esses sinais, atuam a percepção do ambiente e instruem o núcleo a ativar ou desativar genes específicos para se adaptar àquela realidade percebida. Então, as crenças viram biologia. Percebe a implicação? Nossas crenças mais profundas estão a cada momento participando ativamente da direção da nossa expressão genética. Nós somos co-criadoras da nossa biologia através da lente da nossa percepção. É a biologia da crença, literalmente. Isso é libertador, de certa forma. Muito. Portanto, a mensagem central do trabalho do Lipton e da epigenética é profundamente libertadora. Não somos meras vítimas da nossa herança genética, sabe? Condenados a repetir padrões familiares ou a ter doenças inevitáveis. Somos, na verdade, mestres da nossa expressão gênica, porque a gente tem a capacidade de modular a percepção do ambiente pelas nossas células. Mestres da expressão gênica. Gostei disso. E tem uma ressonância interessante aqui com algumas tradições de sabedoria antigas, né? Como a filosofia indiana do Drig Drishya Viveka, que fala da relação entre o observador, a consciência, e o observado, a realidade. A ideia lá é que a qualidade da consciência do observador influencia o que é observado. O Lipton oferece uma base biológica para algo parecido. A percepção, que nasce da consciência e das crenças, literalmente altera a estrutura e a função das nossas células. A consciência como um recurso biológico. Um recurso incrivelmente poderoso e talvez Exatamente. muito subutilizado ainda. Exatamente. O que está sendo revelado aqui é um potencial imenso.
a capacidade de assumir conscientemente a regência dessa orquestra de trilhões de células que é o nosso corpo. Sair do papel de espectador passivo da própria vida e se tornar um maestro da própria biologia e, por consequência, da própria experiência, né? É um convite para despertar para a autoria da nossa realidade. É um chamado para ação interna. E como a gente começa a trilhar esse caminho? Parece que o segredo está em usar a mente consciente, essa parte que pensa, que decide, que está aqui agora com a gente, para fazer duas coisas essenciais. Primeiro, trazer à luz, identificar quais são essas crenças limitantes que rodam no piloto automático do subconsciente. O autoconhecimento, né? Isso. E segundo, aprender formas eficazes de reprogramar essas crenças. Substituir elas por outras que apoiem a gente, que nos levem na direção da saúde e do potencial que a gente deseja. É um trabalho ativo. Sim, é um trabalho de transformação ativa. E embora essa reprogramação seja um processo, né, pode envolver diferentes abordagens, práticas consistentes, a gente pode sugerir um gesto simples como ponto de partida. Uma dica prática. Legal. Algo inspirado nos princípios que a gente discutiu e também em métodos como o método Silva, que trabalha com direcionamento da mente. É uma forma de começar a usar a intenção consciente. Como seria? A sugestão é assim: em momentos que precisar de mais clareza, mais foco, ou sentir que está buscando uma solução para alguma coisa, experimenta juntar as pontas do polegar, do indicador e do dedo médio de uma das mãos. Só juntar os 3 dedos? É um gesto físico simples. Enquanto faz isso, direciona a mente com uma intenção clara. Por exemplo, pensando ou sentindo internamente foco e solução ou calma e clareza. A ideia é que com a repetição, esse gesto possa se tornar uma âncora, um gatilho rápido para acessar um estado mental mais centrado, mais propício a encontrar respostas. É um pequeno comando consciente para começar a direcionar a mente. Uma âncora, gostei. Uma dica prática e acessível para começar a exercitar essa intenção consciente. Ótimo. Um começo. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Algo para talvez continuar ecoando depois da nossa conversa. A verdadeira chave para destravar nosso potencial e, quem sabe, até reescrever nossa história biológica, não parece estar em tentar manipular diretamente nosso DNA. Isso é complexo, distante para a maioria de nós. Com certeza. A transformação real, acessível a todos nós, parece residir em mudar aquilo que influencia como o DNA se expressa. A percepção. Nossa percepção, nossas crenças, o ambiente químico e energético que a gente cria dentro de nós, momento a momento, através da qualidade da nossa mente. É aí que está o nosso poder. Explorar e praticar conscientemente esse conhecimento parece ser o caminho para despertar capacidades adormecidas e nos tornarmos, de fato, autores da nossa própria vida. A jornada, ao que tudo indica, começa olhando para dentro e escolhendo a percepção.